Bom, estamos aqui, vamos para a nossa aula 3 do curso de citometria de fluxo. Então, hoje nós vamos aprender de fato como que é feita a análise dos nossos ensaios, né? O aplicativo, na verdade o software que nós vamos utilizar, ele se chama FlowJo, tá? Eu não estou sendo patrocinado por esse software para estar apresentando ele. Eu só acho que ele é muito interessante para vocês utilizarem e ver aí se vocês adaptam, e ele é bem intuitivo, tá? Para conseguir ele, vocês vão baixar, vão fazer o download do arquivo no site flowjo.com. Eu vou deixar aí na descrição do material do curso. E vocês podem vir aqui na área de download. Na área de download você vai fazer o download do software, que é o FlowJo. Existem outros softwares também, que a ABD, que é a representante desse programa, ela atua. Tá? No FlowJo aqui você tem a versão 10.7. Então é a partir dessa versão que nós vamos fazer o nosso trabalho aqui. Aí você escolhe se o download vai ser pelo Windows ou pelo Mac, tá? No meu caso aqui é o Windows, e ele funciona na versão 64-bit, que é a maioria dos computadores atualmente. Então, a partir do momento que você clica aqui, ele vai começar a iniciar o processo de download, e ele vai pedir aqui um arquivo de instalação, que é o FlowJo 10. Você pode instalar normalmente ele no seu desktop, ou na sua área de trabalho, ou em outra pasta, tá? Não importa. E faz a instalação dos arquivos. Após a instalação dos arquivos, você vai ter o atalho. Então você vai ter esse atalho aqui que vai ser demonstrado na sua área de trabalho, se você permitir que essa opção ela ocorra, e você vai ter de fato o arquivo. O que acontece? Esse arquivo ele pode ser utilizado como um trial, tá? Existe a versão completa, que é necessário comprar a chave para quebrar o código de acesso. Então, ao clicar duas vezes, ele vai te pedir essa chave de acesso que nós não temos. E daqui o que eu sugiro você fazer? Aqui você tem o botão de download e o botão Free Trial. Esse botão aqui ele vai te dar 30 dias pós-cadastro para o seu acesso e utilização do programa, para ver se você consegue se familiarizar com ele, tá? Daí é só preencher aqui com as suas informações, o nome completo, a sua instituição não necessariamente precisa ser a instituição que você trabalha, no caso se você for particular, né? O país e os telefones para contato e e-mail. Daí ele vai te dar a opção também para você encontrar o seu hardware address, porque existe o processo também de pirataria, mas ele precisa identificar a sua máquina para que ele forneça então a sua chave para abrir o programa por 30 dias. E ele exemplifica aqui como encontrar o seu hardware address, como encontrar essa função. Aqui no seu aplicativo, depois que você clica duas vezes então no ícone do FlowJo, você vai ter um coraçãozinho aqui no canto superior direito, tá? Nesse coraçãozinho ele vai abrir uma janela para você, e nessa janela tem a área aqui de licença. Nessa área de licença vai ter o fornecimento do seu hardware address, tá? Depois que você preencher essas opções e enviar no site da FlowJo, você vai copiar, eles vão te enviar um e-mail e você vai copiar o serial number aqui nessa caixa. Ele vai checar a sua licença e vai te dar o OK. E aqui você pode ver a informação que esse serial number ele é válido para utilização por 30 dias. Então aqui já muda a opção aqui dentro da sua caixa que você pode jogar os seus arquivos de análise para dentro do programa. É só apertar OK e daí nós vamos começar a nossa análise. Então eu vou deixar como exemplo para vocês aqui uma pasta exemplo chamada Citometria Curso Gabriel, tá? Então nessa pasta vão ter arquivos que já foram passados, tá? São arquivos testes, então eles não estão perfeitos, mas vão ser
bem de grande utilidade para vocês analisarem, tá? Quando você termina a passagem então das suas amostras pelo citômetro de fluxo, seja ela qual quantidade for, são gerados arquivos, tá? Eu vou abrir essa pasta só para mostrar o que tem dentro dela. Então aqui eu tenho arquivos de citometria de fluxo, daí nós temos arquivos de compensação, que foram utilizados para calibrar o aparelho, e os arquivos aqui da minha amostra de citometria de fluxo. Tá? O que é os arquivos de compensação? Quando eu passo a citometria de fluxo, toda vez, inicialmente, são utilizadas em vez de amostras beads magnéticas. O que são beads magnéticas? São esferas que têm a habilidade ou possuem propriedades capazes de se ligar com os anticorpos. Na verdade, os anticorpos conseguem se ligar nessas beads magnéticas. E o que é fabricado no laboratório? Essas beads elas são compradas comercialmente, tá? E elas são ela é feita alíquotas na mesma quantidade de fluorógenos que você quer utilizar. Eu quero utilizar 5 marcações, 5 cores diferentes. Vou utilizar 5 tubos com 5 fluorógenos diferentes que vão se ligar nessas beads, 5 anticorpos com fluorógenos que vão ligar nessas beads, e essas beads serão levadas de forma individualmente em tubos separados no aparelho para que ele faça a calibração inicial. Tá? Então aqui só como exemplo eu tenho a bead que está com o fluorógeno FITS. Então eu tenho outra bead aqui que está com um fluorógeno que chama V450. Cada fluorógeno desse é correspondente a um comprimento de onda que será lido, então ela vai identificar como um item independente na sua análise. Tá? Bom, o que eu faço? Eu pego esses arquivos na sua totalidade e carrego, eu pego esses arquivos aqui na sua totalidade e levo todos eles aqui para essa parte do programa. Então você pode ver que automaticamente todos eles vão abrir. Tá? Existe um consenso ainda não muito bem definido que como o seu software no aparelho, no citômetro de fluxo, ele já calibrou sua amostra, não é necessário fazer uma segunda calibração aqui no FlowJo. Mas não tem importância, você pode refazer aqui a sua calibração, que não tem problema nenhum. Eu gosto de fazer por aqui para demonstrar para vocês como que é feita a calibração das cores, para ver qual que é a positividade do sinal e a negatividade do sinal, quando ele está sendo positivo ou não. Tá? Eu vou abrir um arquivo de compensação aqui desse fluorógeno aqui chamado APC. Tá? O que aconteceu aqui? Eu tenho o side scatter e o forward scatter. Lembrando aqui que o side scatter é a granulosidade e o forward scatter então é o tamanho, FCS e o SCS. Tá? Essas daqui são as minhas beads, tá? Elas estavam um pouquinho degradadas no momento da utilização, então elas estão com diferentes tamanhos. O que eu faço? Eu identifico elas aqui, eu pego esse quadradinho e circulo. E eu posso nomear então o que eu circulei ali. Eu vou colocar beads, que são beads que vão se ligar nos anticorpos. Aqui 96, esse parâmetro aqui 96.2 é a porcentagem daquilo que está dentro daquele quadrado que eu coloquei aqui. E se eu clicar aqui, nós chamamos a interpretação da citometria entrada de gates, entrada de portais. Tá? Eu vou entrar nesse portal aqui e você vai ver que ele vai me delimitar só aquela área, tirando toda a área aqui em volta no contorno. Tá? Aqui eu posso colocar essas beads para ser analisadas através do histograma. Então eu clico aqui no lado Side Scatter e vou até o histograma. No histograma, eu vou ter que mudar a função aqui nesse eixo X de qual que é o fluorógeno que eu quero analisar. Aqui no caso essa bead está marcada com APC. Então eu posso colocar aqui APC
E eu vou ver se aqui eu vejo se o meu anticorpo ele se ligou na BID e funcionou de forma correta. No caso aqui ele funcionou, tá? Nós temos dois picos aqui, um que corresponde à negatividade do sinal, que é próximo de zero, e a positividade, que está aqui um pouco acima de 10.4. Então a fluorescência está um pouco alta, elevada, mas ela foi utilizada para esse tipo de calibração, tá? O que eu faço para delimitar o que é positivo e o que é negativo? Eu clico aqui nessa função aqui, que tem uma barra cortada ao meio, e delimito aqui o que seria positivo ou negativo, tá? Tudo que está à direita é positivo, então ele vai me dar aqui APC-A, 50% de sinal positivo, APC negativo, 50% de sinal negativo. Legal, fiz isso, posso fechar essa janela. Para não precisar ficar circulando esse gate toda hora aqui, o que eu faço? Eu pego essa BID aqui e vou colocando para dentro dos outros tubos de compensação aqui, tá? Vou jogando um a um. É só clicar e arrastar aquele gate lá que você já criou para os outros locais. Pronto. Coloquei em todos e continuo fazendo essa compensação para todos os outros tubos. Aqui é a molécula APCH7, é um fluorógeno que ele é conjugado. Ele é o APC com outro fluorógeno aqui, o H7. Ó, já cliquei aqui, ele já me mostrou que está no gate já que eu entrei na BID. Então já está em histograma, só vou ajustar aqui embaixo no eixo X, que é a molécula APCH7. Tá? Clico aqui, divido novamente e vou fazendo isso para todos os demais. Esse daqui é o histograma com FITS, com Alexa 700, que é um outro fluorógeno. E eu vou acelerar o vídeo então para que vocês consigam ver esse procedimento de forma mais rápida e mais didática. Aqui, só um detalhe na análise no V500. Existe a quebra aqui de sinal, tá? Então, quando você faz a marcação, toda a marcação do sistema de fluxo, ela tem que ser feita no mínimo de luz possível. Essa é uma dica que eu estou te dando aqui nesse curso. Por quê? Aqui está um exemplo. Está vendo que existem dois picos aqui de histograma, um maior e o outro menorzinho? Então, aquela fluorescência ela já estava sendo quebrada. Provavelmente essa amostra ficou exposta durante um tempo e ela começou a ser degradada. Então, nós temos diferentes sinais de fluorescência sendo apresentados aqui. E assim eu terminei o meu processo de compensação. O que eu faço aqui agora para finalizar essa etapa? Posso fechar essa janela aqui também, e todas que foram abertas. E na parte de compensação aqui, existe esse símbolo aqui, como se fosse aros, um entrando dentro do outro para ver o quanto de uma fluorescência pode estar atrapalhando uma outra na sua análise, ou quanto ela não pode estar entrando na outra e emitindo um sinal mais fidedigno, mais aceitável. É só clicar aqui nesse painel Compensation e ele vai calcular se a sua compensação na parede ela foi feita de forma correta. Aqui ele dá todos os sinais em verde aqui, mostrando que a compensação ela foi feita de forma correta. Se alguma coisa acontecer de forma ao contrário do esperado, esse sinal ele pode amarelar ou ficar vermelho. E nessa janela aqui do Control Group Compensation, você pode acompanhar um a um como foi feito isso, as suas amostras aqui, o resultado final. E ao clicar aqui em View Matrix, você consegue ver a sua matriz de compensação. Tá? Se der alguma coisa ao contrário do que você espera, aí você consegue analisar individualmente qual que é a marcação que está entrando na outra. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui direito, mas eu tenho o Compensation Key Dot, que é a fluorescência Key Dot, com o V500. Ela está um pouco avermelhado para mostrar que talvez não seja legal cruzar essas duas cores. Tá? E aqui o Percipi,
com PE Size 7 também um pouco mais avermelhado. Se você for montar o painel, eu vou mostrar mais como monta o painel nas próximas aulas, o quanto você pode identificar se uma fluorescência está entrando na outra, para você montar um painel bem legal aí para sua análise. Bom, só uma correção aqui, então é fluoróforo, tá? Um colega da química aqui me ajudou, eu estava parece que falando fluorógeno aqui agora, mas é fluoróforo, tá? Ou fluorocromo, que são as moléculas que estão ligadas nos anticorpos, aí que será excitada e irá liberar a fluorescência que vai ser captada pelo aparelho, tá? Fluoróforo. Bom, vamos então ao arquivo aqui, que está dentro da pasta Exemplo Citometria Curso Gabriel, que é o arquivo Citometria Ex Vivo de CD8 Controle, que é um teste que eu fiz com alguns marcadores, que inclui o CD8, que vai identificar os linfócitos TCD8, que está aqui nesse exemplo. Então, se você quiser colocar ele aqui separadamente, você coloca em Create Group. Aí você cria um grupo de análise. Você pode colocar indivíduos controles, pacientes, indivíduos que têm alguma patologia, por exemplo, HIV positivos, HIV negativos. Você pode separar então esses indivíduos com algum tipo de câncer, alguma coisa assim. Nesse grupo aqui já tem todos os marcadores que eu setei no aparelho, e cada marcador é correspondente a um fluoróforo. Então nós temos aqui o CLA, PD1, que é um marcador de exaustão, CLA, que é um marcador de migração para a pele, CD8, CD4, o cluster CD3 aqui. Então cada um tem um marcador diferente. Você clica aqui em cima dessa linha e coloca a cor que você quiser para criar um grupo novo. E dá a nomeação para esse grupo. Você pode colocar aqui ensaio teste. Eu vou criar o grupo aqui e ele vai aparecer na aba ensaio teste, uma nova aba aqui. E daqui eu posso fazer a minha análise. Existe a quantidade de células que passaram nesse tubo aqui, foram 329 mil células que foram contadas e analisadas. É daí que eu falei que você pode limitar esse controle. E ao clicar duas vezes aqui, você vai ver o seu ensaio de fato. Então essa é a primeira cara do seu ensaio. O tubo ele identificou aqui através do side scatter e forward scatter. Então se não tiver clicado aqui, por favor, você coloque nesse eixo side scatter e o forward scatter. É só clicar e selecionar o que você quer, tá? E daqui você já consegue ver a morfologia das células que passaram nesse tubo. Células menores com menos grânulos e células maiores com maiores grânulos, tá? O meu interesse aqui são os linfócitos T. Aonde que eles estão? Provavelmente nessa região aqui. Pode incluir essa parte aqui, que eles são menores, tá? E eles possuem menos grânulos. Daí é um entendimento que você precisa ter sobre a sua amostra. Eu vou circular aqui, você pode circular de forma elíptica ou da forma que você quiser essa amostra. Se você circulou errado ou configurou errado, você pode mexer depois desse parâmetro. E eu vou delimitar esse círculo que eu fiz aqui como área onde contém os linfócitos, tá? Vou dar um OK nessa subpopulação aqui e foi formado um gate aqui. Ele está me dando uma porcentagem de 26,4 nessa área. Eu posso delimitar esse gate aqui, diminuir, aumentar. É só puxar então os botões que estão na parte superior, inferior ou nos cantos aqui. Por que é importante essa delimitação? Porque você quer selecionar, você quer analisar só aquela região, não te interessa analisar as outras células. No caso aqui eu peguei só os linfócitos. Vou dar um duplo clique e entrar nesse gate aqui, entrar nesse portal. Ele vai mostrar só aquela parte onde foi analisada. Ele vai abrindo janelas, né? Os gates eles vão abrindo automaticamente no seu computador. É legal se você quiser ter uma tela grande para analisar, fica mais interessante. Eu puxo essa tela para cá e daqui eu consigo ver
esse único formato aqui que foi representado, e a partir daí eu consigo analisar as minhas células. Uma análise interessante então aqui agora é eu colocar a molécula CD3 no meu canto do eixo Y, e no meu canto do eixo X aqui a molécula CD4, o CD8, por exemplo. Então os linfócitos eles são classificados como células CD3 positivas, e você pode escolher aquele perfil, se é CD4 ou CD8, através da sua marcação. Então você pode ver aqui que existem, apareceu bolas, né, formatos arredondados aqui, só que eles estão um pouco achatados. O que eu faço? Aperto esse T, tem dois T's aqui nessa lateral, e eu posso trabalhar com essa customização do eixo. Essa customização do eixo ela é feita através manualmente. Você pode aumentar essa passagem aqui aumentar para que ele se desloque mais do eixo e você consiga visualizar melhor aquele formato que está aparecendo ali no seu gráfico. Eu vou apertar em aplicar aqui, ele já deu uma aumentada no eixo, e agora eu vou esticar um pouco o eixo lateral aqui na X, tá? Ele tá um pouco junto, então você vê que do 0 ao exponencial 10.3 ele está um pouco junto. E eu vou esticar um pouco essa para eu conseguir uma diferenciação melhor dos marcadores, daquilo que é positivo e daquilo que é negativo. Eu vou apertar em aplicar, tá? E daqui você consegue ver que foi feita uma separação aqui bem interessante. Próximo do 0, aqui, existem células negativas, tá? Então, esse quadrante aqui, a citometria de fluxo, ela é lida por quadrantes, quando você coloca ele em dois eixos, os marcadores lidos em dois eixos. Então, para exemplificar melhor, eu vou pegar aqui esse sinal aqui, que parece uma cruz, e vou focar aqui em 4 quadrantes distintos. Eu vou focar em 4 quadrantes distintos, que daqui você consegue ver 4 populações diferentes. Na citometria de fluxo, para quem não está familiarizado ainda, quando existem esses quadrantes, você consegue identificar a positividade das células perante a proximidade daquele eixo que você está analisando. Então, aqui, como eu estou analisando as células que são CD3 positivas, que eu sei que a fluorescência dela é o QDOT, aqui existem células CD3 positivas. Células CD4 positivas, eu tenho uma população minoritária aqui, poucas células sendo representadas. Mas aquelas células duplo marcadas, CD3 e CD4 positivas, estão nesse eixo aqui, no quadrante superior direito. Então, sempre coloque essa tipo de identificação para você. Guarde isso para a sua vida. Aqui são as células do eixo Y, aqui as células do eixo X, e aqui as células duplo marcadas. Aqui, nesse eixo aqui, próximo do 0, nós temos as células negativas, tá? O que eu faço aqui posteriormente? Eu posso entrar nesses gates de forma individual e analisar conforme a seu critério. Posso entrar aqui nesse eixo e identificar aquela célula que você quer analisar. Bom, então eu vou mostrar para vocês como faz a mesma função em relação às células TCD8. É só fechar aqui os quadrantes, só fechar as janelas, e eu vou puxar daqui, eu posso apagar o resultado aqui da minha análise. Se eu clicar, o resultado aparece aqui, tá? Eu posso apertar esse botão aqui para cima ou para baixo para entrar, subir ou voltar nos gates anteriores, tá? Aqui eu apertei um para cima, voltei no gate anterior, tá? Vou descer, entro no próximo gate. E é assim que funciona a nossa análise. O que eu vou mostrar aqui de interessante? Eu vou puxar essa bola para cá, para o meio. Olha como é que diminui a análise. Então aqui você pode identificar como sendo negativo essa parte aqui, tá? Então nessa região aqui não existem células praticamente CD3 e CD4 positivas. A mesma coisa aqui, tá?
E daí você delimita a sua região de análise. O que é aquilo negativo, o que é positivo. Eu vou voltar aqui nos linfócitos para você ver que a marcação ocorreu de forma correta. Então aqui, ó, desci, você consegue ver a delimitação dos gates aqui com as suas populações aparecendo bem legais aqui. Tá? Eu vou fechar aqui, eu vou deletar essa análise e vou fazer a mesma coisa para os linfócitos CD8. Então é só apertar, circular aqui, apertar o delete, yes. Vou entrar aqui de novo. Então vou pegar esse quadrado agora para exemplificar, vou abrir aqui na parte de linfócitos. Linfócitos. Tá. É subjetivo, tá? Sua amostra pode ser que não tenha linfócito ali, alguma coisa assim. Vou dar o OK. Só um detalhe aqui, quanto mais chega próximo dessa região aqui, existe a possibilidade de você estar pegando debris, então coisas muito pequenas, plaquetas, ou células que se degradaram, então só pedaços celulares, tá? Quanto mais próximo aqui dessa parte zero aqui. Vou entrar nesse gate, tá? E vou analisar agora as células CD3, que é o Q-dot, que é o fluorocromo Q-dot, com as células CD8, tá? Nós temos aí o eixo sendo formado. Ele não está muito legal, não está muito customizado, mas eu posso fazer essa customização por aqui, ó, apertando o eixo de customização, liberar um pouquinho do espaço aqui para separar melhor. Aqui nada mais é você ver um pouco das células que estão na potência de 0, né, de 10 a menos 3. Se você quiser liberar essa parte de 10 a menos 2 aqui e aplicar. Tá? Ele subiu um pouquinho. Eu vou fazer isso também por esse eixo aqui. Vou tentar dar uma melhorada nessa análise aqui. Abrir um pouco o espaço, está muito grudado aqui, ela está muito fino, então essa população está estranha. Pronto. Abrir aqui, você consegue ver essas 4 populações. Além dessa customização, que você pode ver as subpopulações através de gates, 4 gates distintos em forma de cruz. Existe a possibilidade também, eu vou apertar aqui e deletar, a possibilidade de você criar seus próprios gates de forma personalizável. Isso infere-se naquilo que você queira, por exemplo, só analisar essa subpopulação, só a CD3 positiva, mais a CD8 negativa. Tá? Eu dou OK, eu posso incluir somente essa, ela vai aparecendo aqui no relatório, no canto esquerdo. Você pode incluir também só as subpopulações duplamente positivas, CD8 positivo e CD3 positivo. E as populações negativas. Então eu tenho 3 populações para analisar aqui no caso. Tá? Você pode renomear essas subpopulações ao seu critério, tá? Para facilitar aqui a visualização no relatório lateral. E ao entrar nesse gate aqui, por exemplo, na dupla positiva, CD3 positiva e CD8 positiva, nós podemos fazer outros tipos de análise de outros marcadores que estão no interior dessas células. Então, cada vez você vai tendo mais subpopulações ou mais populações de células para serem analisadas. Aqui eu vou colocar o tamanho, e aqui no eixo Y, por exemplo, marcador CD27, eu tenho aí mais 2 subpopulações, mais 2 populações dentro da população de linfócitos TCD8. Eu posso aqui mostrar que essas daqui seriam as células positivas, né? As células CD27 positivas, e no contrário aqui eu teria as células negativas. Esse critério de análise, o que é positivo, o que é negativo, ele é feito no citômetro, tá? Você tem que fazer, através da sua compensação, delimitar o quanto da sua fluorescência ele está sendo positivo e quanto está sendo negativo. Antes de passar as amostras no citômetro, existe a padronização
titulação do anticorpo. Isso eu vou estar falando com vocês no outro módulo, mas a titulação do anticorpo nada mais é do que você fazer formas decrescentes daquele anticorpo, e para que o aparelho ele consiga ler essa diferença do mais concentrado por menos concentrado. E nesse tipo de titulação você consegue ver o quanto aquela positividade realmente ela não está sendo falsa e quanto que ela está sendo falsa. Tá? E daí então você pode separar em duas subpopulações, CD27 positivas e CD27 negativas, e fazer a sua análise. O que é interessante de mostrar aqui também? Nesse relatório aqui no quadro esquerdo, eu tenho todas as populações aqui mostradas, mostrando a estatística das subpopulações, da sua forma relativa e do número absoluto das células. Então aqui eu tenho a porcentagem de células CD27, que corresponde a 71%, as células negativas, e as células positivas 22,8%. E o número total aqui das células que foram analisadas, passadas ou contadas no equipamento: 5.129 positivas e 16.025 negativas. Tá? Então é importante sempre acompanhar aqui e o relatório. Então, se você quiser olhar o gate anterior, é só apertar o botão para cima ou para baixo. Tá? Ou então separar aqui. Você consegue montar o seu painel para olhar tudo de forma simultânea. Tá? Então, essa é a análise básica do sistema do FlowJo, né? do software do FlowJo. Ele é bem interessante e você pode identificar suas células de diferentes maneiras.